Hora da gente voltar a falar sobre a cidade de São Paulo, sobre as eleições. Nós estamos recebendo por entrevista aqui o Gabriel Rostey, e eu espero ter pronunciado de maneira correta o seu sobrenome, Gabriel, que é arquiteto, urbanista, especialista em políticas públicas, em política urbana, e é bom tê-lo aqui conosco. Tudo bem? Boa tarde. Opa, boa tarde, muito obrigado pelo convite, a pronúncia é essa mesmo, prazer estar aqui com vocês, Ronald Zaidé. Obrigado. O Gabriel, me fala uma coisa, o que você achou do nível das discussões a respeito da questão urbana da cidade? Eu posso começar posso falar sobre moradia, posso falar sobre mobilidade, mas daquilo que mexe com a vida das pessoas e que pode ter algum tipo de ação definitiva e que impacte realmente. Foram elevatórias as conversas acerca desses temas? Não foram nem um pouco, porque além daquele problema que está todo mundo falando, né, dessa eleição ter tido um nível mais baixo de discussão, muita coisa de falar de vida pessoal do outro, falar de PCC, todas essas questões que não lidam diretamente com propostas para a cidade. A verdade é que, por mais chato que seja reconhecer isso, é difícil ter discussão urbanística mais profunda numa discussão, numa eleição. Porque tem questões que são muito mais específicas, técnicas. Então, por exemplo, vai discutir o plano diretor, vai discutir a lei de zoneamento. É o tipo de discussão que o grande público não vai entender direito. E aí acaba tendo aqueles mantras de parte a parte que são reducionistas. Então, por exemplo, é como se fosse, eu não vendo a cidade para as incorporadoras, ou então, não, eu tenho que deixar a cidade crescer, sabe? Umas coisas que seriam muito superficiais e que não tratam diretamente da questão. Só que nem nesse nível, que é mais baixo, a gente conseguiu chegar dessa vez. A coisa ficou mais na discussão da vida pessoal e de ataques mesmo. Gabriel, boa tarde. Qual tem sido o impacto ano após ano, década após década? Aliás, é um problema não só de São Paulo, o Rio de Janeiro vive algo muito parecido. Planos diretores em que passou a prevalecer a ideia de que se você tem dinheiro e paga, você pode construir acima do determinado, mais alto do que o determinado, com mais garagens, vagas de garagem do que o determinado, com mais impacto no trânsito e no ambiente ao redor do que a lei prevê. Ou seja, você paga para não precisar ficar restrito pela lei. Qual o impacto dessa coisa esquisita na vida urbana, principalmente em cidades como São Paulo e Rio? Então, Zé, essa é uma questão que ela é muito discutida, porque mesmo no meio dos urbanistas, há uma divergência nesse sentido, porque no meu entendimento, o assunto verticalização acaba sendo um pouco deturpado no debate público brasileiro. Quando a gente olha cidades como Paris, Nova York, elas são cidades essencialmente de prédios. Elas são cidades densas. Então a gente anda por bairros e mais bairros que são só de prédios, com residência em cima e comércio embaixo. Aqui a gente acaba tendo uma discussão que é um pouco contaminada, como se fosse ser contra ou a favor da verticalização. Quando a verticalização, como eu falei, ela é uma realidade, assim, das metrópoles mais desejadas do mundo. Então a verticalização em si, ela é necessária para a cidade e ela é boa para a cidade. Porque quando a gente pensa numa metrópole do tamanho de São Paulo, é preciso haver uma densidade, muita gente morando no mesmo lugar, porque isso provoca uma otimização da infraestrutura existente. Então fica mais fácil você levar metrô, levar toda a infraestrutura, e aí a cidade, em tese, ela não cresceria tanto para as periferias. E isso diminui os deslocamentos, né? Você não precisa levar linhas de ônibus para tão longe, a pessoa não precisa ficar 2 horas e meia no transporte. O metrô, a linha de metrô não precisa ir até tão longe, etc.
Só que durante décadas, no meu entender, a gente teve uma verticalização que foi ruim para essa urbanidade da cidade. Quando a gente pensa em prédios como Copan, região central, o centro de São Paulo, Avenida Paulista, são prédios comumente que são nesse estilo que eu falei, com habitação em cima, comércio embaixo, Santa Cecília, por exemplo. E aí veio uma legislação que tinha a ver com os ideais de Brasília, por exemplo, ou seja, Brasília foi inaugurada em 60, né, ou seja, a partir da década de 70, principalmente, começou a ter uma legislação e passou a separar a cidade. Então tinha a área que seria a habitacional, a residencial, teria a área que seria a comercial, etc. E aí com isso acabaram os prédios de uso misto. No atual plano diretor de São Paulo, né, que foi aprovado em 2014, isso mudou. Isso, felizmente, a gente voltou a ter esses prédios de uso misto e voltou a ter também a possibilidade de recuos menores, prédios com maior ligação com a rua, são menos recuados, etc. Aí, no meu entender, essa foi uma mudança muito positiva. Então, a verticalização, como ela está sendo hoje, eu acho ela positiva. Sobre essa questão de você poder pagar mais para construir a mais, ela é uma questão que ela já é prevista nessa forma de verticalização. É um tipo de legislação que é até mais moderna do que a anterior, porque a anterior era assim, você compra um terreno, então supostamente você pode construir, digamos, vou dar um número aqui, 4 vezes a área do terreno. O que acontece hoje é que se você compra um terreno, você pode construir sem pagar nada mais, uma vez a área do terreno. Se você quiser construir mais, você tem que pagar a mais. Só que você paga a mais, isso chama outorga onerosa, isso vai direto para os cofres da prefeitura, para o Fundurb, que é para investimento nas questões urbanas da cidade. E isso tem um limite, não é que você, eu quero construir o maior prédio do mundo, eu vou pagar até chegar nesse valor. Não, é especificado que, por exemplo, em cada área tem o coeficiente básico, que é esse que você pode construir sem pagar nada mais à prefeitura, e tem o máximo, que aí você, se pagar a mais, você pode chegar até o máximo. Então, digamos, nesse exemplo que eu dei, 4 vezes. A diferença é que antes você não pagava nada para construir as 4 vezes. Hoje você pode construir uma vez sem pagar nada a mais e até 4 vezes a mais pagando. Não sei se ficou claro. Sim, ficou claro. Me fala uma coisa, Gabriel. Eu queria ter uma forma de observar sua, crítica como urbanista, de quando você ouve as discussões de que as pessoas precisam habitar o centro e precisam ficar menos distantes dos locais de trabalho. E aí, como solução... E aí é a solução para tudo. Eles falam a mesmíssima retórica para problemas de habitação, para problemas de mobilidade, o trânsito nos grandes corredores vai ser resolvido quando as pessoas trabalharem perto, porque nós vamos gerar empregos e tudo mais e tal. É um cenário que poderia ser lindo de ter pessoas gastando menos tempo para ir trabalhar, podendo ter lazer, educação, consumo, tudo mais perto de casa e tudo mais e tal. Só que nós estamos em 2024, numa cidade enlouquecida e absolutamente adensada como a nossa. Quando essas discussões são realizadas em debates ou em explanações da propaganda gratuita, num nível de superficialidade que choca, eu queria saber qual é a sua percepção do que pode vir a ser feito minimamente para tratar desse tema. Eu realmente não sei, sendo bem franco, porque quando tem o espírito do tempo, né? Então, por exemplo, a gente teve a Lei Cidade Limpa, que é uma lei que eu acho que foi excelente para a cidade e que foi muito aprovada pela população. Isso se tornou uma coisa grande. Então, isso até em determinado momento até chegou a ser discutido. Teve épocas em que a gente discutia bilhete único, corredores de ônibus, mas
o espírito do tempo hoje em dia parece que não está favorável a discussões mais técnicas. Eu concordo inteiramente com você quando você aponta que o discurso acaba sendo até meio parecido. Todos vão resolver a questão do centro, todos vão espalhar os empregos. Só que a verdade é que nenhum fala como, né? Ninguém entra nessa discussão. E aí, na minha opinião, eu acho que a imprensa poderia explorar mais isso também. Porque tem algumas questões que às vezes elas não são muito tratadas no próprio debate urbanístico, mas que fazem a maior diferença. Um exemplo, questão de zeladoria urbana, questão de iluminação das ruas, calçada. Qual o plano? O que cada candidato pensa sobre as calçadas? Acham que de repente deve ser criado um novo imposto, tá certo que ninguém falaria isso, mas acham que a prefeitura que deve corrigir as calçadas ou que deve ser o próprio proprietário, como é hoje? Hoje a lei municipal fala que é o proprietário e isso é em desacordo com a lei federal. Eu nunca vi isso aparecer numa campanha, por exemplo. Qual a opinião dos candidatos sobre isso? Ou em questão de ambulantes, por exemplo. A gente teve um momento em que os ambulantes foram retirados e a criminalidade baixou. Hoje em dia, muito se falou na campanha, foi um tema muito recorrente da questão de roubo de celulares e tal, mas ninguém fez essa conexão, esse link, que é uma coisa que alguns estudos já apontaram que existe uma correlação. Eu não sei o que cada candidato pensa dessa questão de ambulantes. Se acham que os ambulantes fazem bem para a cidade, que deve ter ambulantes nas praças, espaços públicos e ruas, como a 25 de março ou a Liberdade, que são tomadas por ambulantes, ou se tem uma visão mais de choque de ordem, que isso deve ser evitado. Então a gente às vezes acaba não entrando em minúcias e como você mesmo disse, os discursos ficam todos muito bonitos e parecidos, né? Mas ninguém fala como vai chegar a determinado resultado. Até porque, Gabriel, há muitas questões que elas fogem à capacidade do poder legislativo municipal, porque elas são efeitos de políticas nacionais ou, no mínimo, de políticas estaduais, mas geralmente nacionais. O ambulante, por exemplo, eu vejo o caso de Lima. Lima é uma cidade que há muitos anos convive com esse problema e não há legislação municipal que dê jeito, porque houve um processo que nada tem a ver com o legislativo municipal, que é a precarização do trabalho. Isso produziu, essa precarização produziu a busca desesperada pela sobrevivência e, ao fim, ir vender alguma coisa na rua. Claro que você tem situações paralelas, gente que, na verdade, tem uma rede de ambulantes, né, de gente que está vendendo para ele, mas, no geral, isso é resultado da precarização do trabalho, além, claro, de negligência municipal, no controle do que pode ser vendido, de que espaço pode ser ocupado, de como deve ser protegido o comerciante que paga imposto, esse tipo de coisa. São vários aspectos. Mas há uma causa sociológica, inclusive, que produz isso, e dificilmente uma lei municipal vai resolver isso. E aí vem eufemismos, né? Não, estamos produzindo empreendedores. O sujeito está vendendo bala na rua, vendendo laranja na rua, às vezes nem é o sujeito que tem uma barraquinha, ele está na esquina vendendo, e aí oficialmente ele é chamado de empreendedor, é o país dos empreendedores. Você vê isso acontecer também, você vê essa relação entre a precarização do trabalho, inclusive por essa, na minha opinião, grotesca reforma trabalhista que foi feita, e o que se vê nas ruas de cidades como São Paulo? Eu concordo com você na questão dos eufemismos, né? Aí de repente chama de empreendedor e tudo mais,
mas eu particularmente tenho uma visão um pouco diferente na questão da possibilidade de atuação do poder público e das causas. Porque desemprego sempre vai existir, sempre tem muita gente desempregada. A questão de manter lugares com ou sem ambulantes é mais uma questão de visão de cidade mesmo. Eu não estou agora nem entrando no mérito da questão em si, mas a gente viu que, por exemplo, a gestão Kassab foi uma gestão que retirou ambulantes da região central, Largo da Concórdia, etc. Essa era uma bandeira daquela gestão. A gestão Haddad, por exemplo, distribuiu TPUs, que são os termos de permissão de uso, que você pode ser um ambulante legalizado. Além disso, também tem outra questão. Tem ambulantes que não são legalizados. E é isso que eu vou falar agora, vale para qualquer questão da cidade. Hoje em dia, a gente tem a Lei Cidade Limpa. Ela não foi alterada, basicamente. Mas ela já faz algumas gestões que ela não é fiscalizada. Então, ela frequentemente é desrespeitada, ainda que na lei ela não tenha sido, no texto ela não tenha sido modificada. Aí, cada vez que algum vereador propõe alguma alteração, aí eu sempre vejo que a imprensa repercute bastante isso, e aí acaba havendo um recuo, o que eu acho que é muito bom, porque eu particularmente gosto da Lei Cidade Limpa. Só que a falta de fiscalização, ela não traz tanta repercussão, ou seja, é como se o problema fosse mexer no texto da lei, mas se a lei não é respeitada, já não tem o mesmo impacto. Então, é nesse sentido que eu falo que a discussão urbanística, ela é realmente uma discussão difícil e que tem várias camadas diferentes. Por isso que infelizmente, eu sou cético quanto a algum aprofundamento maior de questão urbanística no debate público eleitoral, ainda mais num contexto como o atual, que tem tanta polarização, né? Acho que teria que ser feito um trabalho diário mesmo, assim, diuturnamente, um debate mais aprofundado, de modo que a sociedade ela já estaria mais habituada com essas discussões, e aí durante o período eleitoral isso já seria mais naturalizado. Ô Gabriel, só me permita aqui voltar ao tema anterior, a questão da verticalização. Nosso grande amigo Paulo Vinícius Coelho, PVC, ele pede aqui que eu faça uma pergunta para você, que é o seguinte, ele falou, olha, verticalizar, ok, mas 40 andares na Avenida Pompeia faz sentido? Um bairro que teve rede de esgoto e trânsito projetados para sobrados, faz sentido pensar na verticalização mesmo com essas peculiaridades, meu caro Gabriel? É a pergunta do Paulo Vinícius Coelho. Um abraço para o PVC, admiro muito o trabalho dele como jornalista esportivo, jornalista em geral, e essa questão da verticalização, ela é complicada, porque tudo depende de como é feita a verticalização. Por exemplo, se nós pensamos numa região, num bairro que é mais central, que tem metrô e tudo mais, é bom ter prédios mais altos, desde que eles tenham o comércio no térreo e tudo, porque isso, em tese, ajuda, inclusive, a diminuir o trânsito. Por exemplo, faz toda a diferença se um bairro é simplesmente um depósito de gente, assim, um bairro dormitório, cheio de prédios, que vai todo mundo pegar o carro e sair dali para ir para outros lugares, ter a vida fora de casa em outros lugares, ou se é por exemplo, eu estou convidando agora para pensar em Santa Cecília, pensar na zona sul do Rio, pensar em Nova York, Paris, etc. Que aí são cidades que você desce de casa, você desce da sua casa, está na calçada, você já está na cidade. Você já vai na papelaria da esquina, você vai andando no supermercado daqui a 2 quadras, no consultório médico, coisa desse tipo. Ou seja, se for no modelo em que os prédios têm comércio no térreo,
a zona se torna viva, com calçadas vivas e tal, aí faz sentido. Prédio mais alto numa área central dotada de infraestrutura. Isso não vai pesar muito nem no trânsito, inclusive. Agora, se for no outro modelo, aí não. Por isso que eu comento que uma coisa que eu acho muito ruim do debate público hoje em dia é que ele trabalha muito com mantras, né, com palavras de ordem, hashtags, basicamente. E hashtag não comporta esse tipo de aprofundamento. Então fica muito mais fácil levantar uma bandeira simplista de um lado ou defender a bandeira oposta igualmente simplista. Ô, Gabriel, deixa eu te perguntar só para dizer, esse prédio citado pelo PVC fica no quadrilátero entre Avenida Pompeia, Ministro Ferreira Alves, Cotoxó e Padre Chico. Tá ali encravado no meio, você imagina, aquilo é uma coisa simplesmente gigantesca, entre outras tantas gigantescas, porque de 30 andares tem outros em volta ali desse mesmo de 40 citado pelo PVC. Agora, eu queria saber de você, se tivesse que elencar, você tem uma carta apenas para usar na mobilidade urbana, e você tem que fazer uma coisa versus a outra. O metrô versus a capacidade e o investimento. O corredor de ônibus, a capacidade versus o investimento. Medidas restritivas de circulação de carros, todas essas coisas. Se tivesse uma carta, você apostaria ou colocaria essa carta em cima de que possibilidade, hein? Falando do ponto de vista da cidade de São Paulo, o metrô, sem dúvidas. Agora, do ponto de vista da prefeitura, aí seria mais o corredor de ônibus, porque é uma rede de transportes que precisa de soluções diferentes, né? O ideal, o mundo ideal seria que toda a região mais central e mais habitada da cidade fosse coberta pela rede de trilhos, né? Metrô ou trem. Só que, como você bem colocou, é muito caro para fazer isso. Pelo menos, uma coisa que eu noto é que tem uma coisa, eu até quero escrever um artigo sobre isso, que eu acho que eu sou otimista com o futuro das cidades brasileiras em geral. Teve uma época, na virada do século, começo desse século, assim, que a visão urbanística em geral eu achava muito problemática. Era a ideia de construir túneis, de privilegiar carro, de prédios sem comércio, esses prédios que matam a rua, que tem muro alto, etc. E, felizmente, eu vejo que cada vez mais há um consenso que esse modelo que eu citei era inviável e a gente já mudou. Então, houve uma evolução nas ideias sobre cidades aqui. Mas, então, respondendo a sua pergunta, do ponto de vista da prefeitura, falando de eleição municipal, eu acho que o principal seria pensar em corredores de ônibus, ou até o BRT, né, que, na verdade, a gente, aqui em São Paulo, particularmente, a gente chama de corredor de ônibus, porque a gente implanta de uma maneira que nem é completa, direitinho, assim, que seria o BRT, né? O corredor de ônibus é a maneira que a gente chama aqui em São Paulo um BRT que é meio que incompleto. Que deveria ser ali segregado, exclusivo, né, para o ônibus. Tá certo. Exatamente. Ô, Gabriel, só uma coisa. É claro que as cidades são diferentes, ainda bem, né? Não há uma uniformização, né? Mas e cada cidade tem suas peculiaridades, seus problemas. Então, São Paulo é muito diferente de Belo Horizonte, que é diferente de Fortaleza, de Belém, de Porto Alegre. Mas mesmo assim, às vezes uma cidade é tomada como modelo, não porque os problemas sejam iguais e, portanto, as soluções também, mas pelo norte que ela toma na sua organização urbana. E Curitiba, por exemplo, né? Principalmente ficou até uma coisa meio mítica, né, do Jaime Lerner e tal. Um trabalho que virou referência, não só no Brasil, mas em outros países. As cidades brasileiras que você encontra, você como urbanista, como alguém que conhece o assunto, encontra soluções que de fato são mais inteligentes, mais lógicas e que principalmente atingem o objetivo que toda cidade deve ter,
que é fazer com que a vida das pessoas fique melhor? Concordo totalmente com a sua colocação, que as cidades são diferentes. E, sim, como eu disse, eu acho que a gente está melhorando em geral, e como país, eu não estou falando de grupo político A ou B. Por exemplo, a gente tem ao mesmo tempo, aqui em São Paulo e no Rio, políticas que incentivam o retrofit, que é a atualização das construções antigas, uma coisa que beneficia principalmente os centros das cidades, porque as nossas cidades elas começaram a esvaziar o centro a partir da década mais marcadamente da década de 70, e o estoque de prédios lá foi ficando desatualizado, foi ficando velho e tudo. E hoje as necessidades são diferentes, até mesmo em questão de legislação. Então, há pouco tempo, você recuperar um prédio no centro era complicado, porque você teria que adequar uma construção antiga ao mesmo parâmetro de, por exemplo, escadas de incêndio, de construções novas. Isso tudo tornava inviável economicamente a recuperação de prédios no centro. E aí a gente percebe que cidades diferentes, nesse caso, como eu apontei, Rio de Janeiro e São Paulo, estão investindo nisso para levar habitação para o centro. Porque, assim como cada cidade é diferente, os problemas de cada área também são diferentes. É bom existir uma diversidade dentro da própria cidade. E aí, em geral, os centros das cidades brasileiras, eles têm o problema de falta de moradia. Então, levando moradia para os centros das principais metrópoles brasileiras, a região vai se normalizar, vai ficar com vida própria. Aí, com isso, deixa de ser insegura, porque passa a ter moradores, passa a ter uso à noite também, coisa que não acontece muito hoje em dia, porque se só tem uso comercial, à noite a região morre. Então, eu acho que essa questão do incentivo ao retrofit é um bom avanço. A gente vê que em Santos, por exemplo, fizeram agora um parque, o Parque Valongo, que é uma espécie de um Puerto Madeiro, né? um pontapé inicial de um Puerto Madeiro ali. Ou seja, Porto Alegre recentemente passou a usar a orla, que durante décadas a cidade ficava de costas para o Guaíba. E infelizmente teve essa enchente, mas antes disso foram feitas essas obras que a população de Porto Alegre passou a ter um uso daquela área que muda a cara da cidade. A cidade se torna uma cidade que aproveita o potencial natural que tem. Fortaleza tem políticas da questão de segurança do trânsito que são muito boas. Então, assim, pouco a pouco, a gente vai avançando, eu acho. O problema é que falta um maior conhecimento para que, como você bem disse, quando alguma cidade aponta esse norte, isso se torne mais famoso para que as outras possam se inspirar. Falta, eu acho, essa maior esse maior reconhecimento das coisas que dão certo para que se tornem uns cases inspiradores, assim. 4:04. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Gabriel Hostey, que é arquiteto urbanista, especialista em política pública. Gabriel, muitíssimo obrigado pelo bate-papo aqui. Até uma outra oportunidade, tá bom? Opa, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer ouvir vocês e conversar com vocês. Valeu. Obrigado.